Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas. Continuando aqui com o nosso segundo STEAM Camp. Agora nós vamos ter a palestra, do professor Carlos Silveira, que também é professor aqui do IFG. Tá? E aí, professor, como a gente está adotando aqui para todas as atividades, antes de fazer a sua descrição assim, do seu currículo, fazer também uma descrição física. Porque esse áudio ele vai ficar, esse vídeo a gente vai também tirar o áudio, e vai ficar disponível tanto o vídeo quanto o áudio, tá? Então, mais uma vez, assim, me apresentando, meu nome é Cristiane Borges, eu sou professora no Instituto Federal de Goiás, eu sou uma mulher branca, tenho cabelo castanho escuro, com as pontas um pouco mais claras, eu uso óculos, estou com uma camiseta preta escrito Social Distancing. Aqui no meu ambiente eu tenho uma impressora 3D, tenho uma estante com vários livros e alguns bonecos de super-heróis. Tá? Então, professor, seja muito bem-vindo. Obrigado por estar aqui conosco. E aproveitem aí essa oportunidade para troca de experiências. Bom, obrigada. Obrigado, Cristiane. Obrigado pelo convite, por participar desse evento. Espero que gostem da minha apresentação. Sou o professor Carlos Roberto da Silveira Júnior, professor do Instituto Federal de Goiás, campus Goiânia. Sou branco, estou uma pessoa branca, mas estou um pouquinho vermelho, A gente fica um pouco ansioso, cabelos pretos curtos, baixa, camiseta cinza, escrito STEAM for Girls, que é um dos projetos que a gente desenvolve aqui no Instituto. E no meu fundo são portas de armário, de madeira. Todo mundo escutando bem, tá ok? Deixa eu deixar o meu chat aberto aqui para não ficar perdido depois, Está compartilhando a tela já, Robótica educacional nas escolas públicas. É uma palestra que eu já fiz, uma introdução, Mas como hoje é a primeira vez, Desafios práticos e perspectivas futuras, a partir, não assim, da minha experiência, mas da minha experiência escrita, Em 1999, quando eu fui fazer o vestibular na Universidade Federal de Goiás, eu descobri que realmente eu sabia escrever, Eu fiz uma narração e, na época, a nota foi muito boa, caramba. Então, desde então, eu gosto muito de escrever, escrevo vários artigos das experiências que a gente desenvolve na instituição, até para deixar documentado, Então, eu até compartilhei no início aí os links dos artigos que a gente vai falar aqui um pouco, e as experiências que foram absorvidas, a partir do desenvolvimento dessas atividades. Quando a gente fala em robótica educacional, isso aí surge para mim em 2010, quando eu fui para o Instituto Federal de Goiás. Anteriormente, eu trabalhava apenas em instituições instituições particulares de ensino superior, bem como na área de engenharia, automação industrial, Conheci várias empresas, digamos assim, do céu ao inferno, onde você trabalha com automação, você não tem hora para trabalhar, você não tem dia, vira à noite para poder transformar o leite em leite em pó, senão ele azeda, Então, nessa época, quando eu entrei no Instituto Federal de Goiás, caramba, eu vou trabalhar com a robótica, Eu já estava achando interessante essa área e comecei, Mas eu não sabia o que era robótica educacional, não sabia como ela era utilizada, como que era desenvolvida em escolas, que equipamento utilizar, material didático, como que a gente pode abordar isso em sala de aula, quem poderia me ajudar, quem poderia me defender, e como ser um facilitador, Essa é uma pergunta mais atual que a gente vai falar um pouquinho aqui. O princípio, em 2010, 2011, foi o projeto de um robô de baixo custo para utilização como ferramenta de robótica educativa para escolas públicas. Foi um robô em que a gente usou o Arduino, por cima a gente colocou uma shield montada, em placa de multifuros, que a gente fez os conectores e conectou a chave, um apito, até esse apito aqui, comercial, um apito de um computador antigo, um sensor de ultrassom, uma carcaça, uma estrutura metálica que a gente adquiriu, tudo importado da China, nem tinha tanta coisa no Brasil ainda. E aí a gente escreveu um artigo e mandou para uma revista na área da computação, a revista não, um evento nacional da área de computação, e eu não consegui achar a avaliação, mas a avaliação foi negativa, caramba. E aí um dos revisores pergunta, legal, você fez um robô,
né? Se eu quisesse, com esse dinheiro aí, eu importava tantos robôs. E o que eu faria com esse robô, né? O que tem? Você fez um robô, né? Como se fosse, né? Caramba, mas a gente desenvolve um robô, a gente luta, né? Entender os componentes, funcionamento, tenta criar um facilitador de aprendizado. Mas o que ele queria dizer era o seguinte, né? Você desenvolveu o robô. E agora, né? Onde é que está o aprendizado? Onde é que está o diferencial aí, né? Então, a gente se sentiu provocado. Aqui desse ladinho aqui eu vou colocando alguns personagens. Daqui é o Ernesto Fonseca Veiga, né? Um aluno, na época, do Instituto Federal de Goiás, campus Inhumas, né? Onde eu trabalhei por um bom tempo, apresentando o projeto na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Brasília. Muito bem, né? Posteriormente, em 2012, beleza, então como é que a gente pode pensar a robótica nas escolas, né? E aí surge o projeto RoboSet, um projeto grande, financiado pela Secretaria de Educação Tecnológica, em que integrava vários institutos, né? Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Sul-Rio-Grandense, Baiano, do Espírito Santo, Goiás, né? No intuito de desenvolver uma solução para ser utilizado nas instituições. Projeto de 1.200.000, recurso grande, né? No intuito da gente poder desenvolver a solução de arquitetura, né? De montagem, a estrutura mecânica, o software, a parte de hardware, e esse foi o hardware, né? Nossa instituição, o campus Goiânia, né? E aqui está o professor Judeu, Wagner, o professor Almir, que é o professor lá do Instituto do Rio Grande do Sul, e eu estou aqui, e o cachorrinho ficou nervoso. E a gente estava aqui reunido, né, em Goiânia, concebendo o projeto, né? A nossa parte, a responsabilidade nossa foi a parte eletrônica, né? A gente desenvolveu o projeto, e aí percebam que a placa desenvolvida, ela integra duas funcionalidades, né? Ela integra uma funcionalidade de robôs que tem uma shield interna, um protoboard conectado, né? Da mesma forma, soluções de robótica que têm conectores externos, né? Isso aqui é um pouco do Lego, né? Que são conectores que podem ser multiusuários, né? Os de 3 pinos para servomotores, os de 4 para saídas, né? E os de 4 pinos para entradas ou saídas, né? Para conexão de sensores e atuadores, e conexão de sensores principalmente, né? Já de 3 pinos, conexão de atuadores. O problema, né? A interrogaçãozinha aqui, né? O problema é que o pessoal, a falta de objetividade, a falta de cobrança, assim, das instituições, fez com que a parte software não foi finalizada. Ficou vários, assim, era para montar vários kits, né, centenas de kits, e disponibilizar para os institutos, mas o pessoal da mecânica do IF Sul Rio Grande do Sul, com o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, não sei como é que foi a situação, eu sei que foi um projeto que não foi finalizado. No entanto, né, nós aqui de Goiânia criamos as placas, montamos e disponibilizamos 5 placas para cada instituto que estava envolvido no projeto. Mas, devido a uma ação mais responsável ali das equipes, o projeto não chegou no seu objetivo final. E outra coisa, montar um protótipo, né, de uma placa, às vezes é complicado, né? Por exemplo, esse componente aqui, o FT aqui, que faz a conversão, FT232, que faz a conversão da USB para serial, ele é uma solda um pouco mais refinada, né? Se a gente não tivesse o devido cuidado, queimava o componente. E o componente, na época, o custo era muito alto, né? R$35, uma coisa assim. Então, a experiência de criar uma placa, né, a gente já teve, e eu vejo como é uma solução que você cria da forma que você deseja, mas é uma solução que a repetição ali, a criar novas placas, às vezes é um pouco mais complexo. Em seguida, beleza, né? Então, tivemos experiência, caramba, eu prefiro então usar Arduino. Prefiro usar a solução pronta. E a gente foi pensando nas oficinas, pesquisando oficinas, né, em 2014, né? Eu passei o link dos artigos, né? Os artigos muitas vezes não batem com a data que eu vou falar aqui, porque a publicação às vezes demora, né? Ou você esquece o artigo na gaveta, ou esquecem o seu artigo na gaveta lá na revista e depois desempacotam, né? Esse aqui é um exemplo, né? Um projeto de 2014 foi publicado em 2019, se eu não me engano. E a gente foi pensando como conceber oficinas de robótica, né? Numa certa divisão, né? Abordar conceitos teóricos e práticos de robótica, resolver problemas simples com as rotinas de robô,
revisar conceitos teóricos de assunto de ciência abordada, relacionado àquela atividade, para depois vir, né, realizar uma tarefa em que o assunto de ciência pode ser, então, aplicado na prática. Né? Nesse caso aqui, a gente fez um assunto que estava relacionado com matemática, né, funções de primeiro grau, e a gente chegou na conclusão, assim, a gente vê ali os alunos do curso técnico, né, em umas, né, a gente realizando as oficinas, só tinha um robô na época, então eram equipes, dividido em equipes de 5 alunos, e aí eles iam revezando o robô. Isso aí foi em 2013, né, alguma coisa assim. E aí, naquele momento, a gente percebeu que os alunos não tinham entendimento do que representava um gráfico, né, de deslocamento no tempo. Né? Qual o deslocamento que está sendo realizado? A gente apresentou um gráfico para os alunos e eles tinham que transformar esse gráfico no movimento do robô. E muitos não souberam. Aí, quando a aluna foi apresentar esse trabalho num evento, né, chegou lá no fundo um professor de matemática e levantou a mão. Mas isso é um absurdo, isso é impossível. A gente explica gráfico, o aluno entende o gráfico. Mas aí, na cabeça do professor, que muitas vezes fez a sua licenciatura, e aí, para ele, abstrair um gráfico é muito simples, né, ele pensa que, para o aluno, é um movimento simples também, mas muitas vezes não é. Então, a robótica educacional, ela permite não só ampliar o aprendizado do aluno, mas também auxiliar o professor a identificar nas explicações de conceitos teóricos dados em sala de aula, limitações que resultam na dificuldade de desenvolver as atividades propostas, que podem fornecer pistas importantes sobre suas reais capacidades de assimilação e compreensão dos conteúdos. Então, é importante que o professor aceite que, muitas vezes, em sala de aula, ele aborda um assunto, mas ele não é bem compreendido pelo aluno, né? Ou, às vezes, é apenas repetido pelo aluno. Então, é importante que se reconheça que as atividades práticas, né, o maker, né, ele permite um envolvimento maior com o conhecimento, de tal forma que, ao ver aquilo ali na prática, ele tem um maior entendimento daquela teoria. Isso aqui, na época, a gente não tinha nem oficina, eu consegui umas oficinas de um professor de Portugal apenas, você não encontrava nada assim na internet disponível, né? E também a gente sugere, né, a leitura, né, do livro para esses professores que têm essa dificuldade, né, Games em Educação, como os nativos digitais aprendem, né? Essa meninada de agora, aí dos anos 2000, né, que nasceu depois da 2000 aí, eles têm essa capacidade, né, nasceram com a internet, nasceram com o computador, com o celular, né, à disposição, de tal forma que tem uma facilidade muito maior para aprender. Como Matar diz, né, os alunos mudaram radicalmente e hoje podem ser considerados nativos digitais, ou seja, nativos da linguagem digital dos computadores, videogames e internet, e estão acostumados a receber mais informações do que seus professores considerados imigrantes digitais. Uma leitura boa, encontrada em PDF, vale a pena. Pensando de forma interdisciplinar. E aí, isso aqui foi bem interessante, porque me trouxe duas coisas bem importantes, né, para desenvolvimento de projetos futuros. Né? Um artigo que a gente publicou, né, Metodologias de Uso de Jogo Computacional RPG em Sala de Aula. Estudo de caso, né, com o jogo Pacemaker. O jogo Pacemaker é um jogo que ele trata do problema relacionado ao conflito Israel-Palestina. Você pode jogar como um líder palestino ou como um líder israelense. Você tem o conflito com o outro povo, mas, ao mesmo tempo, você tem o conflito e aceitação daqueles grupos que pertencem ao seu povo. Né? Então, você tem o grupo do Hamas, vários grupos, né? E aí você tem que, se você representa aquele grupo, né, você tem que satisfazer ele, mas nem tanto. Você vai matar o líder palestino? Não, eu não vou matar o líder palestino. Eu vou fazer tais ações. Né? O jogo é bem interessante porque ele é bastante usado em diferentes abordagens educacionais. E aí eles fizeram um experimento, né, numa escola em que colocaram alunas palestinas para jogarem sozinhas e alunas israelenses para jogarem sozinhas. E o objetivo do jogo não é ganhar, o objetivo do jogo é manter a paz, né, é alcançar a paz. E aí, quando as alunas que jogam sozinhas, independente de palestino e israelense, elas tomavam decisões rápidas, porém menos assertivas, né, geravam um conflito, um consequente conflito, que faziam elas perderem o jogo, não evoluía. Da mesma forma, fizeram, então, o jogo em dupla, né, uma menina palestina e uma israelense. E elas demoravam um pouco mais para tomar uma decisão, uma vez que elas não queriam gerar nenhum conflito entre elas também, né?
mas eram mais assertivas, né? Então, elas conseguiam conquistar a paz com mais facilidade. Bem interessante. E esse artigo, né, ele propôs avaliar uma estratégia de ensino que pudesse, a exemplo do sugerido por Freire, de 1996, estimular a curiosidade dos alunos através de uma prática interdisciplinar, utilizando-se de recursos de maior interesse dos alunos. Beleza. Mas o que é interdisciplinaridade? E aí surge, né? A minha vantagem é que lá em UMAS, né, tem o NEP-Inter, né, que é o Núcleo de Estudos Pesquisas Interdisciplinares, que eu adentrei ali nessa época, né, para entender um pouco da interdisciplinaridade. Né. Isso aqui é uma figura bastante usual aí, né, os professores puxando o aluno cada um do seu lado, né, e aí o aluno, gente, vamos fazer isso tudo, fazer algo juntos, né, vamos integrar as forças, né. E, na verdade, os professores, eles estudam, né, em instituições muitas vezes separadas, em faculdades, fazem parte da universidade, mas muitas vezes estão ali naquela faculdade defendendo seus ideais e pensam de forma separada, né. E aí vem uma outra ilustração de interdisciplinaridade, que eu tenho diferentes professores aqui, cada um falando sobre a sua visão em relação a um elemento, que é o cubo. O aluno ali pensar, uma caixa de presente dentro dele tem um cubo mágico, né. Professora de matemática vem aqui falando, a professora de artes, né, vem falando do corte, né, para fazer o cubo. O professor de matemática falando do volume do cubo. E o professor de ciência falando do processo para se obter o papel, para se fazer esse cubo. Né. Percebam que as conversas aqui estão interligadas, mas eu acho que, na minha opinião, a interdisciplinaridade vai um pouco além disso. Né, porque, na prática, você tem que saber um pouco sobre os assuntos que permeiam aquele tema que você está trabalhando. Né. Se você for pensar aí, vai falar do meio ambiente, você não pode falar do meio ambiente e falar que a destruição da mata da Amazônia é relevante ali para você aumentar o plantio, uma vez que as pessoas estão passando fome. Você está tendo uma visão específica do problema, mas tem que ter uma visão do todo. Quando você fala como é que o índio ainda coloca fogo na mata para poder plantar uma roça, né? Você tem que saber a visão cultural e como intervir na cultura do índio para mostrar para ele que hoje em dia a gente não pode mais pôr fogo na mata, porque o tempo está mais seco e a capacidade ali da mata, do fogo apagar sozinho, devido à umidade da floresta, não existe mais. Mas você tem que explicar isso na linguagem do índio, né? Ou seja, por exemplo, olha, você já viu a flor do ipê, está demorando mais a sair. Né? O canto da cigarra está demorando mais para ocorrer. Então, o clima está mudando. Então, da mesma forma que o clima está mudando, a gente precisa mudar um pouco a forma de tratar a terra. Né? E aí ele vai entender. Né? Então, eu falo que a interdisciplinaridade ela vai um pouco além disso. Né? E aí eu gostei dessa imagem que eu achei aqui. Né? E aí eu vou falar também do protagonismo estudantil. E quando eu fiz esse trabalho de uma visão interdisciplinar do jogo, eu precisei do protagonismo dos alunos. Né? Eles eram um elo interdisciplinar. Eu não teria professores de história, de geografia, de informática, de ciências, dentro da sala de aula. Eu teria aquele aluno de graduação para fazer o trabalho, né, desenvolver o trabalho, com o conhecimento necessário e interdisciplinar para focar aquele assunto do jogo. Então, a partir desse momento eu vi, caramba, o segredo está no protagonismo do meu aluno. E aí uma definição de interdisciplinaridade, né, que propõe a capacidade de dialogar entre as diversas ciências, fazendo entender o saber como um todo e não como partes fragmentadas. Então, acho que esse jogo pacemaker que ele chamou a atenção, a gente publicou um livro, 2 artigos científicos, e não sei o que mais aí que a gente fez a partir desse jogo, que é bem interessante, né? Tá lá no artigo o link do jogo, para vocês verem também. Em seguida, pensando de forma interdisciplinar, a gente fez o estudo de conceitos de física na primeira fase do ensino fundamental, utilizando ferramentas lúdicas. E aqui já vai um pouquinho de jogo, um pouquinho maker também, né? O objetivo desse artigo é apresentar uma metodologia para o ensino de conceitos de física relacionados à parte da física conhecida como mecânica. Para o ensino fundamental 1, utilizando de forma construtivista cenas de desenho animado, no jogo computacional e demonstração de máquinas simples. Como assim cenas de desenho animado, né? Então, a gente pegou algumas cenas de desenho animado. Caramba, será que o aluno consegue ver a física sendo corrompida, sendo não respeitada em um desenho animado? Aí a gente apresentou alguns desenhos animados, pica-pau subindo a cachoeira, não, né?
a cascata, é a cachoeira, né? Só que é outro termo. Ali no desenho, a pantera cor-de-rosa corta aqui a madeira da porta aqui para passar com escada, e aí o coiote aqui correndo no ar, sem cair, ele tem que olhar para o chão para depois cair, né? Então, são algumas cenas que chamam a atenção. Nessas cenas, e aí quando a gente mostra, a gente levou essas cenas, os desenhos para os alunos, né? Montou os desenhos e mostrou para os alunos. E aí, quando a gente mostra isso para o aluno, ele assiste o desenho, e ele vê aquele desenho, o que faz o homem cair do cavalo? A hora que o cara caiu do cavalo. Mas o que fez ele cair do cavalo? A hora que ele puxou, nessa cena aqui, né? A hora que ele puxou a rédea ali, ele caiu do cavalo. O que ele usou para puxar a corda? Ele freou, e aí foi para frente. Então, a gente fica instigando o aluno. É claro que foi um experimento curto, né, com uma turma apenas. Você fica instigando o aluno e não consegue extrair algo relacionado ali à física, né, uma visão ali da física sendo contrariada ou a física sendo respeitada dentro daquele desenho. E aí a gente trouxe o jogo Caracol Bob. Né? O jogo Caracol Bob ele tem várias versões, mas quando eu estava com a minha filha, Lara, e ela estava jogando esse jogo, caramba, esse jogo tem muita física por trás dele. Então ele tem aqui a eletricidade aqui, em que eu tenho que mexer aqui nessa chave para poder abrir essa passagem e apertar esse botão para que gere um impulso aqui no motor e pule e ele saia, né? Outra cena, eu tenho que, se eu passar aqui em cima desse botão, a porta fecha, ele não leva choque, e aí ele desce por aqui, só que essa esteira está rodando no sentido horário, então eu aperto a chavezinha aqui, o motor liga e gira no sentido anti-horário. Só que parece que está quebrado aqui, né? Uma coisa assim. Está quebrado aqui, esse negócio não funciona. E aí a ideia é ele sempre passando de fase. A primeira versão, ela não tem muita fantasia, né? Ela tem um jogo, tem as fases e tudo você tem que operacionalizar a fase para poder passar. Primeiro é o Caracol 1, né? Caracol Bob 1. Disney Bob. Aqui, ó, que interessante. Eu posso abrir aqui, vai girar isso aqui, porque o eixo está fixo. Mas se girar, o caracol gira e vai cair, né? Se ele entrar aqui e abrir aqui, ele vai girar e vai cair. Isso aqui está solto. Mas se eu vier aqui travar, aí eu ponho o caracol aqui, abro aqui, ele gira um pouquinho, passa o caracol. Beleza, passei de fase. Da mesma forma aqui, essa fase tem uma bola, e eu tenho que colocar a bola numa determinada posição e aplicar uma determinada força para que a bola caia aqui, feche o contato e o caracol possa passar. Então eu tenho que girar aqui, colocar na posição e apertar o botão. Então eram fases, né? E aí, como são fases, o aluno quer o quê? Quer passar de fase. Percebam aqui, né? O diálogo que a gente teve com eles, né? Aí clica, né? Clica na alavanca, clica no botão, clica nele de novo, clica aí, clica. Então, assim, o diálogo... Assim, por exemplo, vocês conhecem esse jogo, crianças? Aí os meninos já queriam, não, clica aqui, ó, para passar. E o que mais? Vamos jogar? Não, clica no botão. Então, eles já ficavam doidinhos para passar de fase. Né? Não deram a oportunidade ali de olhar por trás do jogo o que tinha dele, né? A gente buscou um diálogo para identificar ali onde é que está a física no jogo, né? E eles só queriam clicar para passar de fase. Em seguida, a gente fez, né, usando materiais recicláveis ou de baixo custo, né? Uma repetição, uma cópia dessas fases, né? Então, aqui puxava a alavanca aqui de um pedaço de impressora, e aí a bolinha subia, fechava o contato elétrico aqui. Ao fechar o contato elétrico, gira a esteira, né? E aí, para o caracol subir, ele tem que passar por esse obstáculo. Então, tem que girar aqui, subir isso aqui, para ele poder passar o obstáculo, para poder o caracol cair aqui, né? Infelizmente, o caracol não estava aqui no momento, ele estava descansando. Não apareceu nas nossas cenas aqui, né? Mas o caracol ia cair no copinho aqui, né? Então, os alunos, né, da graduação fizeram isso aqui numa disciplina de informática. Informática na educação. E por último, né, a fase que a bolinha cai aqui, mas eu tenho que travar. Aí travava aqui. Se eu coloco o caracol aqui, né, estava do lado desse lado aqui. Quando joga a bolinha, ele vem, cai aqui de novo, vem andando. Então, ficou bem legal. Chamou bastante atenção. E aí o que acontece? As palavras que você tira, né, dos alunos. Você vem conversando, né? O nosso objetivo é colocar o caracol lá dentro do copinho. Aqui é a fase inteira. Você tem que clicar aqui e aqui, tudo bem? Aí a gente mostrando, ó, o que você tem que, como é que você manipula, né?
aqui, eu acho que eu já sei, né? O aluno foi tentar. Então, podem brincar. Tem como vocês rolar aqui, ó, se tá certo, agora coloca esse caracol para rodar. Eram os alunos pensando, né? E tira esse trem daqui, acho que era o copo de iogurte aqui, né? Girar para poder, como se fosse o caracol passar aqui, né? Aí eles falam, Marina, ajuda, ou seja, já criou uma interação. Aí joga ele para frente, e aí jogou o caracol, foi para frente. Nossa, que legal, ai, que top, que legal, né? Então, o aluno achou o máximo, né? E a interação entre eles, né? Lembrando que foi só um experimento rápido, né? Aí, quando a gente provocou o aluno para falar sobre o jogo, né? Ele já viu. Vocês sentem agora aqui, né? O que você usou para brincar? A força. Isso, a força. Todo mundo concorda que teve que usar a força? Sim. Então, quando ele se conectou, teve que manipular, ele conseguiu enxergar perfeitamente como o que estava envolvido no jogo, né? Aí chegou lá, mas por que virou, né? Essa fase aqui, né? Por que virou? Ah, virou por causa da bolinha. Por causa da força da bolinha, o aluno pergunta. Isso, a força da bolinha é chamada de quê? De peso. Então, os alunos, eles tinham noção, assim, dos conceitos, noção dos elementos da física, né? O que faltava era essa interação física, essa interação real ali com o maker, né? Interagindo de tal forma que estimulasse esse interesse do aluno. Então, como vantagem, percebeu-se que o lúdico pode simplificar conceitos complexos, permitir que fossem ensinados nas séries iniciais, gerando situações de harmonia, interesse e integração dos alunos no ambiente escolar, sobretudo com a utilização de instrumentos interativos com a máquina simples da proposta. E aí depois a gente resgatou o quê? No desenho, onde é que está a física? No jogo do computador, onde é que está a física? A gente fez esse resgate. Em seguida, né, depois eu vim para Goiânia, né, o IFG Goiânia, em 2018, fui convidado pelo professor Cláudio Fleury para participar de um projeto cuja publicação, Ação Conjunta para o Ensino de Robótica Educacional em Escolas Públicas da Rede Municipal de Goiânia. O objetivo desse artigo foi apresentar a experiência de um projeto de extensão que resultou em uma ação conjunta para o ensino de robótica educacional em escolas públicas de ensino fundamental, com o intuito de estimular alunos para as áreas de ciências exatas, contando com diversos atores. Né? Quando a gente fala de diversos atores, coordenação da escola, professor da escola, auxiliando na tutoria, no apoio, a prefeitura dando suporte, né, com apoio do Núcleo de Tecnologias Educacionais da prefeitura, né, as empresas parceiras que financiaram o projeto, foi um projeto de financiamento feito por empresas que tiveram interesse no ensino da robótica, professores do Instituto e alunos voluntários da instituição, né, que a maioria que é aluno, só tem o professor Cláudio aqui, a professora Giovana, e outro professor lá da Escola Municipal da Lísia Doles, né, professora Giovana, deve estar aqui conosco, professora lá do Escola João Brás. Foi um kit, o material foi doado ali pela Santos Dumont, principalmente, né, e adquirido na Santos Dumont pelos parceiros que fizeram a doação, né, eles tiram esses kits, que a gente pôs aqui sensor de infravermelho, sensor de ultrassom, as baterias aqui que davam mais 0 volt do que outra coisa, né, bateria em curto, mas algumas funcionavam, e um módulozinho aqui da Arduino, né, similar ao Arduino. A gente criou oficinas, né, isso aqui foi tudo na mão, criou oficinas, tutoriais escritos das oficinas, né, e com linha de interdisciplinaridade, conceito de robótica, conceitos de ciência, comandos apresentados, e um aprendizado gradativo de comandos, prática desenvolvida, e eram 2 dias, né, então um dia era uma prática, outro dia era uma prática mais refinada, e a competição, né, então foi um projeto gamificado, foram 5 encontros, quer dizer, 4, né, oficina de velocidade, ecolocalização, dança de robôs e carro autônomo, em que ao final o aluno sempre fazia uma apresentação, um resumo do desenvolvimento da atividade, uma apresentação, e apresentar para todo mundo, receber uma nota, né, e conforme essa pontuação foi ocorrendo, os alunos receberam as notas por equipe, e ao final do projeto a gente tinha alunos de destaque, né, e equipes campeões, e uma equipe de cada escola competiu ao final lá no IFG Goiânia, né, uma competição entre eles. Aqui é interessante, né, como o propósito nosso era fazer o aprendizado gradativo das oficinas, e aí teve a velocidade, a oficina de velocidade aprendeu, foi um pouco difícil, a ecolocalização a segunda foi um pouco mais difícil,
Dança de robô foi um pouco mais difícil e carro autônomo foi muito mais difícil. Então, talvez se a gente tivesse mais uma oficina antes do carro autônomo, seria algo mais gradual, né? Então, é importante a gente ver esse nível de dificuldade para o aluno também, né? Principalmente no aprendizado de diferentes sensores, diferentes comandos, né? Ser um aprendizado gradativo. Aqui, atividade em grupo, e aí, nessa prática, a gente teve a atividade de grupos de 5, 7 alunos, porque a gente não tinha tantos robôs assim, às vezes dava mau contato, falha, né? A gente teve alguns problemas relacionados a isso. Então, os alunos, o que você achou de desenvolver atividade em grupo? Os alunos acharam bom desenvolver atividade em grupo, porém, muitos alunos avaliaram, né, aqui ó, em verde, né, como você avalia sua participação na atividade. Ó, 10 acharam que foram muito boa, mas eu tive uma turma aqui de 8, com mais 5 aqui, que foi regular ou ruim, né, a participação. Né? Como você avalia a integração do grupo? Né? Foi regular aqui 11, ruim mais 6, né, então foi grande, né, ou seja, um grupo grande tem uma interação menor, né, tem um envolvimento menor entre os alunos. E da mesma forma, né, se a gente tivesse a capacidade de ter mais kits, talvez esses números seriam diferentes. Então, atualmente, quando eu penso em uma atividade, eu penso em grupo de 3. Você percebeu que mudou o comportamento fora da escola com a participação das oficinas? Né? 3 alunos, como assim fora, né? Então, foram o quê? Foram 4, 5 semanas de atividades, né? O envolvimento do aluno numa atividade extracurricular mudou o comportamento dele? Mudou, porque ele começou a ver amizade, a trabalhar em grupo, conhecer pessoas que ele não conhecia, desenvolver projetos com alunos de outra sala, né? A focar no aprendizado, a perceber o que ele sabe da sala de aula, ele pode ser útil, algumas coisas ali podem ser úteis no desenvolvimento da robótica, e quando a gente fala pode ser útil, a gente tem professores aí de diferentes áreas inscritos, né? A gente tem professores, por exemplo, da área de letras, de português, né? E aí a programação em si é uma outra linguagem, né? Então, tem uma sintaxe, tem uma semântica, tem vários tipos de comando e a forma de organizar esse comando. Isso aí tem o português. Tem a matemática, né? Eu tenho um sensor de ultrassom, ele tem que calcular a distância do obstáculo, né? Ele recebe um eco, divide por 2 essa distância. Eu tenho que saber a velocidade do som para poder fazer esse cálculo, né? E perceber se o robô está funcionando corretamente ou não. Então, tem vários elementos envolvidos, né? Tanto de português, matemática, ciências. E a gente usava a linguagem, né, também, né, a linguagem original é a linguagem inglesa, né, então trabalho com inglês também. Alguns alunos perceberam a mudança, né, até outras pessoas falaram para ele, nossa, você mudou, seu comportamento está diferente, né. E aí, lembrando, né, eu não falei, essa atividade eram feitas no contraturno, né, o aluno ia para a escola no período da tarde. E aqui já temos aqui, ó, 2 alunos que fizeram o projeto e atualmente são alunos do curso de eletrônica, no IFG Goiânia. Da mesma forma, com as oficinas de robótica, você se interessou com a área de tecnologia? Muito, 11. Né? 7 aqui, médio, pouco e relevante, não mudou nada. Ele gostou de participar, mas não mudou mais. Você percebeu, se interessou mais no estudo após a participação da robótica? Né? Ó, 4 aqui, mais 6, 10 alunos disseram que perceberam que eles têm uma visão um pouco diferente do estudo. Né? O estudo agora demonstra de forma clara que pode ser útil e transformar a realidade dele ali, no sentido que ele conseguiu desenvolver algo prático usando aquele conhecimento escolar. E o que eles acharam mais importante aí na nova edição? Mais oficinas, né? Então, em grande parte, 16 alunos, né, queriam mais oficinas relacionadas, né? Foram só 4 diferentes, assim, poxa, podia ter mais, né? Legal isso. Posteriormente, né, quando a gente fez esse projeto em 2018, eu percebi que as meninas muitas vezes não tomavam frente do computador, os alunos gritando, brigando, xingando, tipo, eu gosto de falar do Tigrão, né, o Tigrão do pulando, gritando, né, e falando ho, 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 chegavam e tomavam frente do computador. Eu, caramba, por que não fazer um projeto só para meninas, né? E aí, em 2019, a gente começou o STEAM for Girls, aprendizagem criativa para o estímulo de meninas cientistas, né? O objetivo é apresentar uma proposta de metodologia ativa para estímulo de meninas cientistas a partir da metodologia de ensino STEAM, com oficinas criativas de robótica educacional. Projeto realizado em escola pública no segundo semestre de 2019, contando com 20 alunas, né, do ensino fundamental 2. Esse é o que está no artigo, né? Atualmente a gente está com outras turmas também. E aí eu tive que estudar, né? Tá, como é que eu vou trabalhar com meninas, né? E aí, de meninas para meninas. Então, quem vai estar nas salas é uma professora da escola,
Quem vai estar apoiando são as alunas do curso técnico de eletrônica, de telecomunicações, e alunas do curso de graduação, e aí mecânica, informática, sistemas de informação, engenharia elétrica, todas são bem-vindas, né? Mas principalmente de controle e automação, que pegam mais do projeto, né? Que participam mais do projeto. Modelos a seguir, é muito importante a gente apresentar modelos. Então, as alunas de graduação do técnico, elas são modelos, elas são pessoas confiantes que estão falando da área STEAM, de programação, de robótica, de montagem, de circuitos, né? Com segurança, mas também trazer modelos de mulheres cientistas e mulheres que se destacam na área. E aí a gente tem até, eu trouxe a foto aqui, a gente tem uma biblioteca de livros de mulheres que destacaram na área, né? Ou de livros que falam sobre histórias de mulheres, né? Seja na área de ciência, seja em outras áreas, né? Para que elas tenham modelos a seguir, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, uma mulher olhando para uma boneca, né, negra, ela fala, caramba, né, quando eu era criança eu não tive uma boneca negra, né? Quer dizer que as pessoas, quando crescem, todas deveriam ser brancas. Então, sempre é importante ter um modelo a gente seguir. Gamificação, né, uma competição também não faz mal para ninguém, né? Então, sempre competindo, mas de forma amigável, né? E aí, desses diversos projetos que já vem desenvolvendo, a gamificação é vista com bons olhos, né? Porque o aluno quer participar, ele quer competir, não para curtir com o outro, para dizer eu sou melhor, mas para competir e fazer parte do processo. Né? E o trabalho em grupo, é essencial esse trabalho em grupo, uma vez que um ajuda o outro. Aqui temos a Alana, né, que ela atualmente faz curso de eletrônica também, né? Ela era estudante lá do 9º ano, fundamental, e atualmente ela está dentro do projeto como bolsista, né? Ela está participando do projeto em sua 3ª edição. Aqui são as alunas na escola João Brás, né? E aqui a professora Giovana também participando do projeto. E foi notório, né, o aumento de autoestima das meninas ao perceberem que estavam dominando técnicas de programação. Então, a gente fez até um quiz nas últimas aulas, né, e aí, quiz, se aparecer tal erro no programa, o que deve ser? Elas, se acontecer esse erro, deve ser isso aqui. Então, elas estavam com a segurança bem legal ali no desenvolvimento das atividades, né. Quando a gente fez a oficina de música, a gente tem até hoje essa oficina, né, apenas o buzzer, o Arduino e o resistor, né, e aí elas fizeram a oficina. Aí, mais tarde, assim, não encontra 3 horas, né? Então, fizeram oficina com a musiquinha que a gente passou, aí depois começaram a pesquisar na internet outras músicas, adaptaram a música e gravaram no Arduino, né? Então, a gente percebe ali o interesse e o aprendizado delas. E elas se sentem que fazem parte do mundo da tecnologia. A robótica não é coisa de outro mundo, não está tão distante assim, e pode muito bem. E todas as meninas são bem-vindas, né? Lembrando que isso não é trazer as meninas para a tecnologia não é um trabalho, né, de inclusão social, é um trabalho necessário, uma vez que a área de informática cada dia mais demanda profissionais e nós precisamos mostrar, né, para as meninas que elas são muito bem-vindas. Por esse projeto eu recebi um prêmio, né, do SBPC, Sociedade Brasileira de Progresso para a Ciência. É um prêmio, mas é uma responsabilidade também, porque é o prêmio de amigo da ciência e tecnologia. Então, se eu sou amigo da ciência e tecnologia, vamos embora, né, continuar o projeto. Então, o projeto esse ano, desenvolvido aí há alguns meses, mês passado, a gente finalizou no CEPI José Honorato, que fica no centro, aqui é a aluna Múria, na primeira oficina, né, e a gente fez um kit, né, a marmitinha, né, do Arduino, porque a gente está para receber alguns robôs, e aí não recebeu, e aí, como devido à pandemia, eu estou com poucos alunos podendo participar em sala de aula, né, então não, vamos usar um kit do Arduino. Mas a gente já usou as impressora 3D, ó, percebam que a gente imprimiu um semáforo, aqui tem um bichinho do apito aqui, que a gente coloca o apito nele, um pinguinzinho, imprimiu também o poste, né, para fazer o poste inteligente, então as oficinas já usando a impressora 3D ali para apresentar algumas coisas para os alunos. Aqui uma chamada, né, isso aqui não tem um artigo, mas é um evento que ocorreu, foi o projeto Makers, né, em parceria da UFG com o IFG, em que houve uma formação, principalmente ali, profissionais do NTE, Núcleo de Tecnologias Educacionais, da GERTEC. Acho que minha prima Franciele está aí também, né, fazendo parte desse evento. E em que a gente tem uma formação para os professores executarem a robótica em sala de aula. E o UFG foi a partir do Pequim Mecânico, né, do grupo do Pequim Mecânico. O projeto ocorreu com a vista para a competição
né, de competição da Olimpíada de Robótica, né. Eu não faço, assim, não desenvolvo trabalhos, né, para competição em Olimpíadas, porque eu foco nessa inclusão, assim, de toda a sala desenvolver projetos, né. Minha visão é mais o ensino interdisciplinar entrando junto com a robótica, né, com foco para estímulo para ciências, com foco para a inclusão das meninas, com foco para o lado mais da educação, né. Então, competição não é muito meu lado. E atualmente, né, eu vejo, conversando com os colegas, né, que o recurso para aquisição de kits está deixando de ser um problema principal, né. A gente tem aqui, por exemplo, na Prefeitura de Goiânia, um recurso que vai permitir a aquisição de vários kits, né, e a criação de laboratórios makers, né, como foi inaugurado há pouco tempo, há poucos meses, aqui em Goiânia. A formação de professores vem ocorrendo, esse projeto Makers, tem um projeto com um professor da UFG, tem um outro projeto que vem ocorrendo, né, e os espaços estão sendo criados nas escolas, né. Quando a gente fala de espaço, a gente tem o espaço físico e o tempo, né, então, os laboratórios, as estruturas, né, tanto no prefeitura quanto na rede estadual estão sendo criados, né, o professor está recebendo recursos para aquisição de material, e aí adquire alguns kits. E o que eu faço com esse kit? Aí vem um professor e joga na bancada, eu tenho esse kit, o que a gente vai fazer com esse kit? Aí o outro colega liga, né, a gente está comprando kit que você sugere, então, está em movimento, né, e o espaço de tempo também, né, existe na rede estadual, as disciplinas, se não me engano, a disciplina eletiva, né, que ela é uma disciplina que o aluno escolhe para fazer, e dentre elas ele pode estar desenvolvendo robótica com o professor de robótica. Então, aquele momento que a gente tinha que nada existe, que ninguém conhece, que ninguém tem, que nenhum professor tem experiência, está deixando de existir. O que eu penso, né, na minha opinião, que está faltando, né, uma rede de profissionais interessados em robótica, né, a gente se organizar em rede, né, em relação à robótica. Cara, tem uns caras aí que você ouve falar, quando os meninos estagiários de eletrônica participaram desse projeto Makers, professor, você tem que ver o professor de tal escola, ele faz isso e isso, ele pega os alunos e faz uma live com um outro professor que está lá na África do Sul e conversa, não sei o que, cara, esse eu não sei quem é, né? Aí, nossa, professor, você tem que ver lá, a escola é muito avançada, o professor faz isso e isso, caramba, tem que conhecer esses caras. Então, às vezes, a gente não se conhece, né? Na rede aqui do Instituto Federal, a gente conhece os gatos pingados, cada um no seu lugar, né? Cada um no seu campus, né? Fazendo a transformação ali no seu ambiente, né? Mas, na educação estadual, municipal, a gente conhece pouco. O que eu penso que falta também é um sistema orgânico sustentável para a execução de robótica, né? A robótica, para ocorrer na escola, não tem que depender do professor do Instituto Federal ou dos bolsistas do Instituto Federal para funcionar e rodar, né? Preciso pensar de outra forma. E, além disso, uma formação verticalizada, né? A gente tem professores da Federal dando curso, o Instituto Federal dando curso, né? A rede tendo um curso online com determinada área, mas a gente não tem um pensamento assim, claro, né? Pensa, né? Poxa, poderia ter, né? Uma formação verticalizada, né? Eu, assim, eu penso assim, que pode ser perspectivas futuras e que possamos pensar, né? Sobre isso, né, tanto eu, quanto a Cristiane, quanto todos os atores aí relacionados à robótica educacional, né, no Estado, vocês também que estão participando do evento, né, criar canais de comunicação e divulgação de atividades desenvolvidas, né, no Estado de Goiás e no Brasil. Né, o professor tal está desenvolvendo isso, caramba, esse professor faz isso, faz, né, a gente usa tanto de redes, né, eu mesmo estudando, pensei que estudar programação era só pegar o livro e abrir e começar a estudar, que nada, né? Programação agora é Stack Overflow. Você entra lá e tira suas dúvidas. Deu errado a programação? Eu preciso de uma biblioteca que faz isso. Vou lá no Stack Overflow e procuro, né? Então, é importante a gente ter esses canais de comunicação. Criar mídias sociais, site de internet, né? Seria um caminho para a gente poder criar esses canais de comunicação. E integração, né, das redes municipais e estaduais, né? A partir daqueles professores e pessoas, gestores interessados na robótica. Sistema orgânico sustentável, eu penso que seja, né, um investimento no protagonismo estudantil ou protagonismo juvenil, que até um momento é uma disciplina da rede estadual integral, né? É importante a gente destacar que o aluno, quando se confia nele, quando se dá a responsabilidade e, ao mesmo tempo, se dá o apoio para que ele possa desenvolver as atividades, ele vai longe.
ele vai longe. E a minha ideia seria o quê? O início com apoio de estudantes, né? A gente, por exemplo, parte do IFG, da UFG, do IF Goiânia, como feito ali na atividade do Makers, né? A gente dá o apoio, mas dá o apoio para aquele professor começar a fazer um ciclo, né? Em que ele forme alunos, por exemplo, ele está formando alunos ali do 8º ano em robótica. O ano que vem, alguns daqueles alunos ajudam o professor a rodar o curso com o 7º ano. Ou, desculpa, né? Com o 8º ano. O ano que vem ele está no 9º ano, ajudando o professor com o 8º ano, rodar a robótica e fazer ela executar. Né? A gente não tem um quantitativo de professores para envolver em robótica, a gente não tem um quantitativo de pessoas externas para ajudar a fazer a robótica acontecer. Né? Então, é importante a gente fazer esse ciclo, né? Então, por exemplo, pensar uma atividade formativa em que os professores aprendem robótica a partir dos kits que eles têm nas próprias escolas, e aí os professores, e aí alunos bolsistas dos institutos federal, da Universidade Federal, dá apoio na escola para que ele consiga girar o ciclo, né? A partir do momento que a robótica começa a rodar, acabou. Não tem, né? Eu falo isso porque eu tenho o projeto Team for Girls, né? E aí eu já tenho alunas que participaram do projeto e já são bolsistas do projeto. É um ciclo. Uma aluna entra em voluntária, depois outra sai, aí para fazer estágio, e a outra entra para ganhar bolsa. Tem aluna que me ligaram, olha, professor, estou precisando de uma aluna estagiária aqui no laboratório aqui da Campus Party, no laboratório que a gente criou, né? O Include, né? Aí eu, poxa, então eu vou passar uma aluna minha que está aqui no projeto, porque ela já está próxima a fazer estágio, então é melhor ela ir trabalhar com vocês, e eu vou trazer uma outra aluna que está como voluntária e colocar ela como bolsista, né? Então, esse ciclo tem que ocorrer. Né? Eu estou com um projeto, eu não trouxe aqui porque ele está rodando só de forma interna ainda, mas o IoT for You, né? Internet das Coisas para vocês, em que os alunos do 4º ano de Eletrônica e TEL criaram o curso, criaram os vídeos, criaram as oficinas, né, sobre minha orientação e orientação do professor Clóvis, do IFG. E a ideia é que quem está fazendo o curso agora, quando estiver no 3º, 4º ano, possa ajudar o curso a rodar com os alunos do próximo ano. Né? E aí fica uma coisa independente, a gente só fica monitorando, apoiando. Professor, acho que esse vídeo aqui a gente poderia fazer mais um outro vídeo, melhorar isso, mudar essa oficina, aumentar isso aqui. Então, os alunos terem esse protagonismo para ajudar a criar o curso, ajudar a criar as oficinas e fazer isso rodar para os próprios alunos. Mais interdisciplinaridade, né? É importante ter conhecimento dessa interdisciplinaridade. Né? Eu não falo em robótica, aula de robótica. Não. Vamos fazer uma aula de ciências e usar a robótica como instrumento. A robótica tem que ser um instrumento. Vamos fazer uma aula de matemática e usar a robótica como instrumento. Então, é nesse nível que a gente quer a robótica na escola, né? Não pensar a aula de robótica para aprender o quê? Robótica. Não, eu estou aprendendo ciências e matemática e português com robótica. E envolvimento de outros professores, né? Atualmente, a gente está voltando agora para o presencial, né? Lembrar aquele movimento, né? De passar o braço assim no ombro do cara, vem cá, bicho, não, vamos me ajudar aqui, vem conhecer, vamos participar. Na hora que você estimula uma pessoa assim, ela começa a se envolver e vai comprando sua ideia e vai estar junto de você lá para desenvolver a robótica na escola. Falo isso por experiência própria. Isso repetiu, né? Também penso numa formação verticalizada, né? E a gente vê alguns professores que têm levado a robótica para a escola pública, né? Feito alguma transformação, o professor Anderson Soares, da UFG, que está com um curso de programação low-code, a professora Juliana Ramalho, da UFG também, que fez um trabalho de espaço maker, né? Formação sobre espaços makers, com o pessoal da SEDUC, o professor Cristiano Borges, que tem trabalhado de forma ativa, o professor Cláudio Fleury, né, que instigou a gente a desenvolver a robótica na escola pública, porque eles estavam necessitando ali, estavam sentindo a necessidade interna de se envolver com o ensino nas escolas, né? O professor Adriano Honorato, no IF Goiano, o Adriano Fonseca, da SEDUC, que esse aí está na robótica antes de mim aí, ele participou de um projeto junto da CETEC em 2010, eu só fiquei sabendo do projeto, ocorreu em Goiás, ele, não, eu tenho os kits da Lego desse projeto até hoje lá e uso em sala de aula. O professor Kleber, né, ele foi escolhido aí funcionário, eu não sei o termo certo, funcionário exemplar da Prefeitura de Goiânia, e ele é o responsável ali também pela criação do laboratório de robótica, uma pessoa exemplar que ele mostra todo o amor no ensino da robótica, a gente pode aprender muito com ele, e tantos outros, né, tantos outros professores aí, o professor Fábio também,
professor Renata também na Iguaçu, tantos outros que participam da robótica e muitas vezes buscam levar ela para as escolas, né, que tem esse poder transformador. E por que não pensar em curso, né, de formação integrada e continuada, de robótica para os professores, com os próprios kits dos professores, e futuramente aí, a gente pensar uma pós-graduação em tecnologias educacionais em que esses professores aqui sejam autores, né, dessa pós-graduação. Não dá para pensar robótica, uma robótica viva, né, assim, que traga a prática de diferentes instituições, diferentes experiências, né, sem personagens de diferentes instituições também, né. Então, a gente pensar aí, posteriormente, uma pós-graduação em tecnologias educacionais. Só provocando, né, para a gente poder ir pensando aí. Eu sei que algumas das pessoas estão aqui com a gente também. E no mais é isso, eu não sei quanto tempo mais eu tenho, né? Esse é meu Bitmoji, os alunos do IT4U fizeram Bitmoji para todo mundo. Meu e-mail de contato, né, meu telefone, quem quiser, e o meu contato aí do Instagram. Obrigado. Eu agradeço a organização aí, o Thiago e a Cristiane.